Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. Vamos aos destaques do programa de hoje. Já começo com os bancos. Os bancos tiveram um lucro bilionário hoje. Temos os destaques aí? Os bancos tiveram um lucro bilionário no terceiro trimestre. 17 bilhões no terceiro trimestre. Superou, na verdade, os 17 bilhões. Em termos nominais, ou seja, descontada a inflação, é o maior lucro dos últimos 12 anos. Eu estou falando só dos 4 bancos que têm ações negociadas aqui na Bolsa. Banco do Brasil, Santander, Bradesco e Itaú. Eu estou tirando, por exemplo, a Caixa Econômica, que é um banco gigantesco no Brasil também. A alta foi de quase 30%, para você ter uma ideia, em relação ao mesmo terceiro trimestre, só que do ano passado. 77% das famílias estão endividadas e o maior endividamento é no cartão de crédito, que é o pior que poderia haver. Também é a forma de crédito mais acessível que as pessoas têm. Basta ter um cartão, tem um limite, ela pode gastar. O problema não está o endividamento, o problema está enrolar a dívida no cartão, porque os juros são altíssimos, continuam fora de qualquer realidade razoável no país. Um novo acordo automotivo foi assinado hoje pelo presidente Temer, foi aprovado pelo Senado, logo depois o setor comemorou e isso significa, inclusive, investimento de mais pesquisa aqui no Brasil. E o Natal deve injetar mais de 53 bilhões de reais só nesse final de ano, o que é um alento para o comércio, mas também tem muito ali de consumidor preocupado justamente em fazer as contas, ou seja, dar mais presentes, gastar um pouquinho mais, mas procurando as promoções. Tudo isso no cenário econômico que já está no ar. O presidente eleito Jair Bolsonaro se encontrou hoje com a ministra que ele indicou, a nova ministra da Agricultura, Tereza Cristina. O Maurício de Almeida está no Rio de Janeiro, aliás, em frente à casa do presidente eleito, na zona oeste do Rio de Janeiro, e tem mais informações. Maurício, boa noite, bem-vindo. Olá, Piotto, boa noite. O presidente Jair Bolsonaro, nesse momento, está em casa, descansando. Ele não tem mais nenhum compromisso oficial marcado para hoje. Bolsonaro estava em Brasília e chegou no Rio no início da tarde. Por volta das 4h20, ele já estava aqui no condomínio onde mora na Barra da Tijuca, na zona oeste da cidade. Dispensou os batedores, indicando que não teria mais nenhuma agenda. Mas amanhã foi de muitos compromissos em Brasília. Bolsonaro se reuniu com aliados e com futuros ministros. Ele esteve lá onde funciona o gabinete de transição, no prédio do Centro Cultural Banco do Brasil. Uma das reuniões foi com a futura ministra da Agricultura, que foi indicada ontem por Jair Bolsonaro, a deputada Tereza Cristina, que é líder da Frente Parlamentar da Agropecuária, chamada da Bancada Ruralista. No fim do encontro, essa ministra saiu e conversou com os jornalistas. Ela disse que foi uma reunião para tratar dos primeiros passos do que vai ser adotado no novo governo Bolsonaro, tudo para fazer aumentar a produção agrícola brasileira. A futura ministra, disse que vai ter um bom relacionamento com o Ministério do Meio Ambiente e que pode, inclusive, indicar o nome para Jair Bolsonaro se ele fizer essa solicitação. Segundo a ministra, o perfil do ministro do Meio Ambiente deve ser uma pessoa que lute pela sustentabilidade e, ao mesmo tempo, acabe com a indústria das multas ambientais que existe no país, segundo a deputada Tereza Cristina. Essa indústria de multas ambientais acaba prejudicando o agronegócio e também diversas indústrias. A futura ministra também falou como vai ser seu posicionamento em relação ao agronegócio. Ela disse que esse assunto vai ter muito espaço para ser debatido no próximo governo. Vamos escutar um trecho da entrevista da futura ministra da Agricultura. Com certeza. Terá muito espaço de debate ainda. Ele passou na comissão, é um assunto polêmico, mas os agrotóxicos, diferentemente do que muitos dizem, a comissão especial ela trouxe a modernização, é você dar a opção do produtor brasileiro usar as mesmas moléculas que são usadas lá fora, através da agilidade, da transparência e da governança. Ninguém no projeto não se fala nada mais além disso, e nem tira poder de ninguém. Cada um vai estar dentro da sua caixa opinando. Os 3 que sempre fizeram isso: a agricultura, a saúde através da Anvisa e o meio ambiente através do MMA. Nos próximos dias, Jair Bolsonaro vai permanecer aqui no Rio de Janeiro.
Ele só deve retornar para Brasília na próxima terça-feira. Piotr. Muito obrigado, Maurício. O IBGE divulgou hoje os números da safra de grãos, a previsão, na verdade, a projeção para a safra de grãos do ano que vem, que começa já no final desse ano e vai até o ano que vem. Vamos lá, são 262 milhões e 700 mil toneladas de grãos. Se a gente comparar com a safra deste ano, é praticamente estável, mas é uma redução de 0,2%. Isso tem muito de questões climáticas. Algumas regiões do país, sobretudo o Nordeste, mesmo o Centro-Oeste, vão ter uma produção menor. O Sudeste também e a região Norte. Quem puxa para cima e que garante uma redução muito pequena é a região sul do país. Isso, obviamente, é uma projeção no começo da safra, há toda uma questão climática envolvida, de previsão que o IBGE faz, de área plantada e tudo mais, mas é verdade que nós tivemos recentemente uma produtividade maior no campo brasileiro, ou seja, com menos área plantada, aliás, com a mesma área plantada, uma produção maior. O avanço às vezes era de 2%, 3% de área plantada, mas a produtividade chegou a ser de 30% na safra do ano passado, maior do que o que se tinha, sobretudo na questão da soja. Vamos lá, ontem a gente falava do algodão, porque você usa a mesma terra para produzir duas culturas, a soja primeiramente, depois vem o algodão, e o Brasil teve uma produção fantástica de algodão este ano, vai ter uma exportação também fantástica esse ano, ou seja, 2 recordes foram batidos somente na produção de algodão. Só para fazer um comparativo, a safra deste ano foi 227,2 milhões, agora vai ser 262,7, a safra 2017, 240. Se a gente levar em conta todos esses dados aqui em relação ao agronegócio, é importante a gente dizer o seguinte: o que nós temos hoje do agronegócio brasileiro, e muita gente discute, o agronegócio do país é fruto de tecnologia, de esforço do homem do campo, de investimento de longo prazo e de muita estratégia e pesquisa feitas lá atrás, ou seja, lá nos anos 70, que a gente começou, por exemplo, a desbravar o Centro-Oeste e plantar soja, que era uma cultura de clima frio, no ambiente do Centro-Oeste, que não é exatamente o que se pode chamar de um clima frio. E essa tecnologia que fez, por exemplo, o agronegócio brasileiro despontar como um dos mais valiosos, um dos mais lucrativos e um dos mais importantes do mundo, sobretudo pela questão tecnológica aplicada. Ou seja, nós temos um resultado financeiro fantástico do agronegócio em produtividade, o que transforma o Brasil num celeiro mundial, ou seja, no maior produtor de alimentos hoje do mundo, mas justamente por essa questão, houve-se investimento lá. Há discussões sobre o agronegócio, essa questão a futura ministra fez questão de mencionar a questão dos agrotóxicos, mas isso tudo precisa passar por discussões. Nós já abordamos esse tema aqui no cenário econômico, porque há moléculas novas, desses novos produtos de defensivos agrícolas, se você quiser chamar desse jeito, se quiser chamar de agrotóxico também vale, ou seja, mas há novas moléculas que são tecnologicamente superiores e que dão ao produtor rural uma condição melhor de competitividade. Não é mais ou menos venenoso, não é mais ou menos, até porque você tem o controle das agências brasileiras, como, por exemplo, a Anvisa e o próprio Ministério da Agricultura. O que não se pode, e o produtor reclama lá atrás, é levar 10 anos para fazer a liberação de um produto, sendo que esse produto já é utilizado no mundo. Ou mesmo que leve 10 anos, o órgão governamental precisa justificar isso daí. Porque nós já vimos em casos passados que demora em conceder licenças ou qualquer outro tipo de documento oficial gera nesse percurso corrupção. E é exatamente esse o problema. A agilidade tem o poder, inclusive, de evitar casos de corrupção. Bom, vamos falar agora sobre um outro assunto. O presidente Michel Temer hoje assinou o novo acordo do setor automotivo, que foi comemorado pela indústria, prevê mais pesquisa interna no país também. A Vanessa Casalino está conosco, que tem informações, até porque o texto foi aprovado pelo Senado hoje mesmo e assinado pelo presidente no mesmo dia. Está tendo o Salão Internacional do Automóvel em São Paulo. Vanessa, boa noite, bem-vinda. Oi, Piotr, boa noite para você, boa noite a todos, obrigada. O decreto do novo regime tributário para o setor foi assinado pelo presidente Michel Temer aqui em São Paulo durante a abertura oficial do Salão do Automóvel. O Rota 2030 cria um novo regime para as montadoras que, em contrapartida, vão ter de investir em pesquisa e desenvolvimento de produtos e tecnologias. Essa assinatura se deu poucas horas depois do Senado aprovar a medida provisória que cria o programa. Eu confesso que estava um pouco razoavelmente aflito. Imagine se eu estou aqui, não é? Prestes a assinar o decreto regulamentar e de repente vem a notícia de que não houve quórum ou que foi desaprovada a medida. Eu sairia debaixo de vaias.
agora nós vamos sair debaixo de aplausos, não é verdade? Michel Temer citou a importância da parceria entre o setor público e o privado, inclusive para a aprovação desse novo regime tributário. De acordo com o presidente, o Rota 2030 trará mais investimentos para o país. Ele lembrou que o setor automotivo responde por 4% do PIB, Piotr. E ainda é referencial em tecnologia, emprego de qualidade, embora invista cada vez mais em tecnologia, justamente porque os carros e o consumidor exigem um produto melhor. Mas o setor automotivo é querido no mundo inteiro, ou seja, é desejado no mundo inteiro. Nós tivemos recentemente todas aquelas guerras fiscais para atrair aqui no Brasil, na década passada, no final, na verdade ali 2004, 2005 a gente já tinha isso e teve isso durante bom tempo. Começou no final de 95, 96 a guerra fiscal no Brasil, mas ainda é um setor de expressiva tecnologia, até porque agora há uma evolução para os carros elétricos, assunto do qual nós tratamos recentemente aqui no cenário econômico. Bom, uma pesquisa do IBGE é um estudo que o IBGE fez para tentar entender no longo prazo o que aconteceu com o emprego no Brasil, mas entre 2012 e 2017 houve um crescimento de pessoas empregadas. A mesma pesquisa também aponta que a indústria foi exatamente a que mais perdeu no momento da crise agora recente, em 2015 e 2016, mas também foi a que recuperou mais rapidamente os empregos. Não recuperou tudo, mas recuperou mais rapidamente os empregos no ano 2017. Vamos dar uma olhadinha nesses números. O emprego em 2012, portanto, tinha 89,7 milhões de pessoas empregadas, ou ocupadas, como diz o IBGE, porque aqui inclui também não pessoas com carteira assinada apenas, mas que tinham uma ocupação. Em 2017 foi de 91,4 milhões de pessoas, ou seja, eu tenho uma evolução aqui, pequena é verdade, mas eu tenho uma evolução. O pico da contratação e de pessoas contratadas, e sabe aquela história de que a empresa demora a demitir quando está sofrendo uma situação financeira ruim, mas também demora a contratar novamente, por isso que a gente está vendo uma retomada lenta do emprego. 2015 já era o olho do furacão da crise econômica recente, da recessão pesada que nós sofremos em 2015 e 2016. 2014 já tinha sido ruim, sobretudo para a indústria, mas o pico do emprego nesses anos aqui foi em 2015, com 92 milhões e 600 mil pessoas ocupadas naquele ano. Aqui em 2017 a gente não tem os números de 2015 ainda. Obviamente que o cenário é de uma recuperação. Esses dados do emprego chamam exatamente a atenção porque está aqui, olha, a indústria entre 2015 e 2016 perdeu 1 milhão e 300 mil vagas. E aqui nós estamos falando, obviamente, de carteira assinada, de emprego formal, né? Segundo as regras vigentes da época. Em 2017 foi o setor também que recuperou mais rapidamente o emprego. Recuperou 335 mil só no ano de 2017. A gente viu aquela recuperação da indústria, os números eram extremamente favoráveis, as coisas estavam melhorando. Depois tivemos solavancos ali, ainda em 2017, um pouco agora em 2018 com a campanha eleitoral, mas a previsão é justamente que com a produção industrial crescendo e o poder aquisitivo melhorando da população, ou seja, as pessoas melhorando a situação, a gente tem uma recuperação desse emprego, que normalmente é o que os pesquisadores chamam de emprego qualificado, é emprego com carteira assinada, de valor agregado, ou seja, com salários mais altos. Isso tudo, obviamente, chama atenção. Bom, de safra já falamos aqui, vamos falar do Natal em números. As compras de Natal devem injetar na economia este ano mais de 50 bilhões de reais. A previsão de mais gente comprando, gastando um pouco mais e sim, com olhar nos gastos. Vamos dar uma olhadinha porque esses números chamam atenção pelo seguinte aspecto. São 53 bilhões e meio de reais a mais no comércio, justamente pelo Natal. O Natal é a principal data do comércio, se bem que o Natal agora se mistura com a Black Friday, que é exatamente na última semana do mês de novembro, mas a gente tem aqui exatamente a data onde se há mais compras, mais desejo. A tradição de dar presentes é maior nessa época. 110 milhões de pessoas devem ir às compras no Natal, ou seja, anunciaram que vão comprar presentes. R$ 116 é o gasto médio, ou seja, que a população tem justamente sobre isso. Eu perguntei a Marcela Kawauchi, que é economista-chefe do SPC Brasil, que é justamente quem fez essa pesquisa, sobre o que significa exatamente esse momento de compra maior no Natal. Se é o desejo realmente de atender a tradição ou já há uma recuperação do poder econômico das pessoas, que a gente saindo lentamente da crise. Você acompanha agora esse trecho da entrevista. A pesquisa do SPC Brasil mostrou que 72% dos brasileiros devem ir às compras nesse Natal
para a compra de presentes. Esse número é muito parecido com os percentuais que a gente viu em 2017 e em 2016. Então, o que a gente percebe é que mesmo com a crise econômica, existe uma estabilidade na intenção de compra. O ajuste, por conta do orçamento mais apertado, acaba sendo feito principalmente no valor do presente. Apesar da gente já ter visto o fim da recessão econômica e um início de recuperação, o mercado de trabalho continua muito fraco. Portanto, o consumidor continua com um orçamento muito apertado. E aí o que a gente vê é que ainda existe um bom percentual de pessoas que está no que a gente chama de compasso de espera. Não sabem se vão comprar presente ou ainda não sabem o valor que vão gastar. E entre os que sabem o valor que vai ser gasto, o que a gente vê é principalmente uma instabilidade. Então, o Natal ainda deve ser a principal data comemorativa do ano, com injeção de 53,5 bilhões de reais na economia, mas a gente não deve esperar algo muito melhor do que a gente viu ano passado. Apesar do fim da crise, o consumidor continua com um orçamento muito apertado e quer ir às compras, mas não pode gastar muito. Bom, vamos ver alguns outros números da pesquisa. Entre 4 e 5 presentes por pessoa que as pessoas devem comprar agora no Natal para presentear. Homens vão gastar um pouquinho mais, aqueles 116 no caso dos homens, a média de R$ 136, sobe um pouquinho no gasto desse Natal. 27% disseram que pretendem gastar mais, ou seja, estão desejosas de gastar mais, mas aí tem um outro detalhe, 85% disseram que vão pesquisar mais, ou seja, é um ingrediente aí de uma educação financeira maior, de uma preocupação maior com os gastos, que sobretudo a crise nos ensinou. A Marcela Kawauchi comenta também sobre esse assunto. Acompanhe. O consumidor brasileiro, ele vai sim às compras nesse Natal, mas o que a pesquisa mostrou é que quando ele vai decidir qual presente que ele vai comprar e qual loja que ele vai fazer a compra desse presente, existe um peso maior do preço e das ofertas de desconto quando a gente compara com os itens levados em consideração no ano passado. Isso acontece principalmente porque o consumidor quer comprar os presentes de Natal, mas se depara com um orçamento muito apertado. Então, essa consciência maior na hora de comprar, de prestar atenção em preço, de prestar atenção em formas de pagamento, vem principalmente por conta desse período muito difícil que o consumidor passou. A gente ainda não sabe se esse consumidor de fato se tornou mais consciente no sentido de que ele vai manter esse hábito uma vez que a crise econômica ficar para trás. Por enquanto, o consumidor presta sim atenção nesse fator, no que cabe no bolso para fazer as compras de presente, mas principalmente porque o mercado de trabalho continua muito fraco. É na esperança que melhore o mercado de trabalho que reside boa parte de tudo que as pessoas votaram agora nessa última eleição. Bom, vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente fala sobre um dado preocupante de sonegação de dinheiro que as empresas têm que passar para o FGTS e também os números do mercado financeiro hoje. A gente volta logo depois do intervalo. Já de volta com o cenário econômico, o Ministério do Trabalho recuperou mais de 4 bilhões de reais com multas devido à sonegação do FGTS. A Vanessa Casalino tem mais informações sobre esse assunto aqui em São Paulo uma vez mais. Vanessa? Pioto, são mais precisamente 4 bilhões e 100 milhões de reais que deixaram de ser pagos ao trabalhador pelas empresas. O FGTS, a gente lembra, deve ser depositado pelo empregador até o dia 7 de cada mês. O Ministério do Trabalho fiscaliza se esse depósito foi feito e constatou que houve um crescimento de 19% na sonegação nos primeiros 9 meses deste ano em relação ao mesmo período do ano passado, o que equivale a esses 4 bilhões. Já na comparação com 2016, o aumento foi de 53%. E atenção, quem identificar o não recolhimento do fundo pode entrar em contato com a empresa que não pagou ou ainda procurar a Superintendência Regional do Trabalho e formalizar uma denúncia. A Superintendência vai então tomar as medidas administrativas e legais para o recolhimento do fundo. E não só para quem fez a denúncia, mas para todos os empregadores, para todos os empregados, perdão. Mas se a empresa faliu ou não existe mais, é preciso entrar na Justiça do Trabalho, Pioto.
Muito obrigado, Vanessa. Bom, os bancos tiveram um lucro extremamente alto mais uma vez, mas a gente fala disso daqui a pouco. Vamos dar uma olhadinha antes no Ibovespa. 85.700 Ibovespa hoje, com uma queda de 2,3%, 85.700 pontos Ibovespa. O dólar comercial praticamente estável em relação a ontem, uma leve queda de 0,04%. A gente está falando de estabilidade aqui a R$ 3,73. Mas esse dado aqui chama atenção, olha. O lucro dos bancos no terceiro trimestre foi o maior dos últimos 12 anos em termos nominais. Se descontar da inflação, é o maior desde 2015, ou seja, em plena crise, com dificuldade da maior parte dos brasileiros, das indústrias, do setor produtivo, os bancos continuam lucrando e lucrando alto. Vamos lá. Esses bancos, os 4 bancos aqui, por que são somente esses 4 bancos? Porque são os bancos que têm ações negociadas aqui na Bolsa, estão listados no Ibovespa. Banco do Brasil, Itaú, Bradesco e Santander. Para você ter uma ideia, aqui nós estamos falando das ações de hoje. Caíram 2,17%, o Banco do Brasil, Itaú 1,4%, Bradesco 0,8% e Santander 2,26%. Apesar de terem registrado essas 4 instituições, este lucro aqui só do terceiro trimestre, nós estamos falando de julho, agosto e setembro. 17 bilhões 470 milhões de reais. Eu fiz menção justamente a isso, olha, a alta foi de quase 30%, para ser preciso, é de 28,5%, 28,5% de alta em relação ao mesmo terceiro trimestre do ano passado. Esse é o lucro dos bancos. Vamos pegar um outro lado agora da história, porque tem sempre o outro lado da história. Perdão, só as ações da Petrobras hoje também tiveram uma queda de 3,19%. Mas vamos falar do endividamento das famílias, e aqui chama atenção porque nós estamos falando de endividamento e também tem dados sobre justamente a questão de quem tem condições ruins de pagar. Estão dizendo que já não tem mais condição de pagar, mas houve melhoras em alguns pontos. Mas mesmo assim a gente está falando de, por exemplo, endividamento familiar, que 77% das famílias estão endividadas no cartão de crédito, que é o pior modo de você ficar endividado se você por acaso não conseguir pagar. O cartão de crédito é sim uma modalidade cara se você emprestar dinheiro dele, ou seja, emprestar dinheiro é não pagar a fatura integralmente todo mês. Quando você rola a dívida, mesmo com as condições melhores, depois de toda a obrigação que o Banco Central passou para os bancos, o gerente do banco tem que te procurar, se você não pagar a fatura no total, te oferecer uma taxa de juros menor, mas mesmo assim é um empréstimo caro. É uma dívida muito cara que você vai ter se você não pagá-la integralmente, porque obviamente se você paga no cartão, você só paga a anuidade do cartão. Se você ainda não se preocupou, então um cartão que não paga anuidade. Temos várias opções e várias fintechs hoje aqui. Mas, por exemplo, quando você empresta dinheiro do cartão e você paga um mês depois, dependendo evidentemente de quando você fez a compra, não tem custo esse dinheiro. O custo vem justamente dos juros altos que cobram quando você rola a dívida, você deixa de pagar e vai fazer um pagamento parcelado daquela dívida no cartão. Quando você parcela na loja, aí a negociação que você fez na loja não tem juro embutido. Se tem, obviamente, é o da loja, mas você não vai pagar isso por cartão de crédito. Vamos lá, o endividamento das famílias agora, em outubro de 2018, se a gente comparar com o ano passado, era de 61,8, foi para 60,7, tem menos gente endividada. Isso pode ser educação financeira, dinheiro mais curto, as pessoas não estão endividadas, ou estão menos endividadas. Vamos lá, endividamento não é problema, inadimplência é. Todo mundo vai ficar endividado e todo mundo é endividado, o problema é não conseguir pagar. Compras atrasadas, para você ter uma ideia, ou seja, contas atrasadas, perdão, em outubro era de 26%, caiu para 23,5%. Esse é um dado muito positivo. Que pessoas que desistiram de pagar, não têm condições de pagar, uma queda pequena de 10,1% para 9,9%. Vamos seguir aqui. O endividamento das famílias que estão muito endividadas foi de 14,6%, caiu para 12,9%, e que não tem dívidas aumentou. Ou seja, pessoas que não têm nenhuma dívida. Saiu de 38 para 39, ou seja, 2 dados positivos. Agora vamos falar do endividamento, a modalidade. Eu fiz menção do cartão. Cartão de crédito, 77,4% disseram que tem dívida no cartão de crédito. Carnês, 14,5%, é compra no crediário, né? Financiamento de casa, 9,6%, financiamento de carro também, aqui são dívidas de longo prazo, ninguém compra uma casa, um carro à vista, vai pagar em 24, 50 prestações, 100 até, e o crédito pessoal 8,5%. Essa é a situação, ou seja, o bom é evitar endividamento que você não vai conseguir pagar no cartão de crédito porque o juro é muito alto.
O Cenário Econômico termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você. Amanhã a gente está de volta. Até lá.